Sejam bem-vindos à live do Chá de Lima da Pérsia. Estamos aqui com um querido convidado, querido amigo, que já é praticamente um parceiro do nosso canal, né? Que é o professor Emiliano Hunzer. Ele que é autor do canal História da Ásia, aqui no YouTube, e também da página no Instagram. E ele tem vários livros publicados sobre o tema História da Ásia. Então, hoje, ele vai trazer para a gente o seu último livro, a sua última obra, que é A Tinta e o Turbante, uma história do Irã. Um livro inédito, em língua portuguesa, sobre a história do Irã. Então, seja muito bem-vindo, professor Emiliano. Boa noite para todos. Boa noite, todo mundo. Para mim é mais que um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez com a Janaína e sempre que possível vou estar aqui com vocês. A Janaína faz um trabalho fantástico, singular. Eu acho que é um dos temas de todos que eu ainda me envolvi e viagens, talvez esse seja um dos prediletos, que é sobre a história e cultura iraniana. Né? Eu acredito que muitos de vocês têm alguma familiaridade. Aqueles que não tiverem, e acredito que a Janaína vai endossar o que eu vou falar, busquem explorar a cultura e história iraniana. É absolutamente fascinante. Absolutamente fascinante. Ela é singular, ela foi toda construída em cima de características únicas que tornou ela única no Oriente Médio, se é que a gente pode considerar o grande Oriente Médio, abraçando ali aquela região atual do Irã. E eu acho que o blog da Janaína, o Chá de Lima da Pérsia, foi um pioneiro, né? Eu entrei em contato depois com o Tiago me indicou, e eu já estava no projeto de escrever um livro sobre a história do Irã. Né? Isso vem decorrente de uma inspiração, quando, alguns anos atrás, eu viajei, fui para o Irã, e eu fiquei absolutamente encantado. E isso coincide também com a experiência que a Janaína também fez. Ela foi para o Irã, e a gente, quando entra em contato, você fica absolutamente fascinado. Agora, o que me deixa mais impressionado é o fato de ser tão fascinante, tão rico e, ao mesmo tempo, tão desconhecido. Né? Eu fico absolutamente pasmado com isso. Primeiro, a iniciativa da Janaína, que antecede o meu há anos, já é um abridor de caminhos nesse sentido, de mostrar a língua persa, que é uma língua muito melódica, ela é muito linda de se escutar. Né? E não é à toa que a língua persa, entre os otomanos e entre os mogóis na Índia, do século XVII, XVIII, XIX, era a língua da poesia, da literatura e do amor, porque ela parece que foi apropriada para ser a língua da literatura. Então, isso aí é uma coisa muito interessante de se analisar. Isso que eu acho que foi o combustível para que eu empreendesse uma coisa que seria uma coisa rara no mercado brasileiro, no meio acadêmico, que é um livro que aí eu gostaria até primeiro, antes de esclarecer o seguinte: o livro que eu escrevi, talvez seja uma característica também aqui no Brasil. O livro que eu escrevi, ele não pretende ser uma grande obra acadêmica. O que eu estava mais preocupado é tornar o livro acessível ao leitor interessado. Eu acho que talvez isso falte ainda também aqui no Brasil. Os livros que tornam uma história, claro, documentada, com rigor da metodologia da história, mas torne ela acessível ao leitor, a um público interessado. Mais acessível, mais democrático, né? Sim, e tornar a linguagem mais acessível, o preço,
E para que você tenha uma coisa que me preocupa é cair aquele muro que existe entre o meio acadêmico e o público. Você tem que ter uma mescla disso, e isso é uma coisa que a gente precisa ainda. Claro, eu não sou o único, existem já vários autores aí que estão escrevendo, chegando ao público leitor, e eu acredito que eu sei que muitos de vocês, inclusive eu, durante muito tempo também, eu fui uma pessoa que fui muito resistente, porque eu sou um amante dos livros, desde pequeno. E eu amo livro físico, amo livro físico. Né? Eu tenho, inclusive, tara por livro, o cheiro, o tato, tudo. Eu sou absolutamente fascinado. Só que eu tive que começar a me adaptar a uma realidade, no sentido de que você tem que ter livros digitais, e muitas das obras que eu tive que escrever, não somente do Irã, mas também sobre a Índia, o Japão, a China, o Tibete, eu escrevi vários outros, eu tive que me adaptar a pegar livros pelo Kindle, porque senão eu não teria nem 10% do livro, primeiro pelo custo, que é mais caro internacional, o frete, e segundo que o Kindle é muito mais acessível, então eu tive que me adaptar. E eu sei que existe a resistência muito grande, eu sei que muitos, até inclusive, vêm me perguntar, professor, tem formato físico? Tem, mas é mais caro, né? Não tem como eu baratear. Agora, o Kindle, eu acredito que está num preço super acessível, eu coloquei num preço mínimo possível, e infelizmente a gente vai ter que se adaptar a isso, nos novos tempos daí em diante. Mas voltando à questão, eu acho que o livro ele foi fruto desse amor que eu tenho com o Irã. Eu acho que essa é a palavra mais adequada, porque eu fiquei absolutamente fascinado com aquilo, como eu fui tratado, como é que aquele povo tem tanto orgulho e ciência do passado deles. Eles celebram pelo Nowruz, que a Janaína botou de maneira muito linda, inclusive, a história do Nowruz, a língua deles, que é totalmente diferente do árabe, embora eles usem a escrita árabe. Eles mesclaram valores que vieram de fora e adaptaram. Então, é uma coisa linda. Então, isso foi o primeiro combustível que fez eu escrever o livro. E aí entra, então, essas lives que eu faço, muitas, inclusive com a Janaína, para tentar mostrar para vocês um pouco da cultura da história iraniana. Excelente. Eu coloquei, só botar uma observação, Janine, eu botei aqui no comentário, depois não sei se você pode ter um link do meu canal do YouTube, não sei se Claro. todos... eu gravo umas aulas, tudo que eu posso gravar, eu coloco nesse canal do YouTube. Então, se vocês depois quiserem, eu ponho depois na descrição, no link para vocês. Compartilha depois. Lá no final, né, quando terminar a sua exposição, a gente vai falar onde que pode comprar o livro, né, os links todos. Então, deixa eu saudar, então, quem já está aqui, né, com muita alegria. Gustavo Leal, dando boa noite para nós. Claudine Cruz, minha querida amiga e parceira também. E História em Casa, TV. Grande Thiago, um abraço, Thiago. Também, né, que tive a honra de fazer uma live com ele recentemente também. E aqui, Tereza Ana Boneta. Então, boa noite para todos. Sejam bem-vindos para quem está chegando agora. Então, só vou fazer uma pergunta agora, né, antes de você continuar. E é bem instigante, né? O título desse livro, A Tinta e o Turbante. Eu vi, né, que você esclarece esse título, que é absolutamente chamativo, né? Essa imagem da tinta e do turbante, a capa do livro também, né? Belíssima, mostrando a arquitetura persa. E alguns amigos meus chegaram a comentar, né? Que interessante, né? Que autor diferente será esse, né? Então a gente sente, né? Pelo que eu pude ver um pouco, eu não terminei de ler ainda, né? O livro, estou lendo assim,
praticamente bebendo, né? Porque é uma leitura muito agradável mesmo. Estou aqui, né, para recomendar a todos. E a gente sente a sua paixão, né? Aquilo que você, o contato que você teve com essa cultura também, né? Acho que isso faz toda a diferença no resultado da escrita deste livro. Bom, então, fica à vontade para prosseguir, nos contando mais. Aí, em breve, eu vou entrando com as perguntas. Tá bom, tá ótimo. É interessante essa observação, porque esse já é o oitavo, nono livro que eu escrevo. Nossa. E gente, eu tenho mania de segurar a caneta, viu? Essa mania de professor. Eu tenho mania. Não se preocupe. Se não é isso, é aquele. Quando tinha um quadro branco na sala de aula, era aquela canetinha para o quadro branco, enfim, isso aqui é mania de professor. A experiência depois, com o tempo que eu tive de escrever livro, quando você escreve, ele é uma coisa que você mais... É a atividade que eu acho que você mais aprende escrevendo. Uhum. Ele exige muito, mas ele te ensina muito. E ele te ensina porque você tem que aprender o seu caminho. Ninguém vai te ensinar. E você tem que se expressar. Se você não sabe se expressar, é doloroso no início. É dificultoso, porque você vai achar um estilo, você vai achar uma maneira que depois, com o tempo, e eu já tinha uma percepção disso, como os antigos gregos falavam. Na verdade, um escritor ou um poeta, ele parece que vem a mensagem do além, parece que vem, a musa inspira, e você começa a escrever. Você praticamente é como um músico. Você parece que é só o transmissor das palavras. As palavras vêm, elas vêm de algum lugar. E aí os antigos gregos falavam que era musa, né? Tanto que os grandes poemas gregos, inclusive na Ilíada, Odisseia, Exíodo, e por assim vai, ele começa falando: olha, musa, por favor, venha, me inspire, me traga a mensagem para começar a escrever. E quando a gente começa a escrever, a gente começa a perceber isso. Você começa a perceber que começa a vir a mensagem, vem a frase. Mas isso é com o tempo. Porque com o início você fica... O aprendizado, na verdade, ele é difícil. Hegel fala isso. Né? É gradual. E gradual. Né? O aprendizado é algo que você não começa rápido, é uma coisa que você vai indo pouco a pouco, e aí, à medida que você vai pegando o ritmo, ele vai ficando cada vez mais fácil. Chega um ponto que chega a ser muito fácil e vira uma fonte de prazer muito grande. Porque você vicia, né? Você começa a pegar as coisas, aí, nesse sentido, eu estou remetendo à reflexão, quando você começa a escrever, o que antes foi muito doloroso, começa a ficar um vício, porque você começa a sentir a necessidade, quando você vai dormir, sua cabeça fala assim: olha, eu acho que eu vou escrever isso. Aí você começa a escrever num papelzinho que você vai escrever. Eu vou botar aquela imagem, né? Aquilo ali eu acho que eu vou botar no capítulo. O título, eu vou botar nisso. Aí você falou do título, eu lembrei. Porque o título, ele é algo, na minha experiência, ele é praticamente a última coisa que você faz do livro. É o último. O título é A Tinta e o Turbante, uma história do Irã, né? Isso, né? E é importante enfatizar isso, por quê? Porque o título, ele chama, né? Ele chama. Então, se eu botasse uma experiência que eu tive, tipo a história do Irã, tudo bem, as pessoas saberiam que seria a história do Irã. Agora, você põe uma coisa mais literária, isso atiça a curiosidade, né? E aí eu botei uma história do Irã, né? Porque se você botar história do Irã, eu já vejo isso, você tem a problemática de você querer ser, então, só o único livro Autoridade do Irã. E não, é uma história do Irã.
né? Como no inglês tem a history, você tem uma história, você está contribuindo com uma história, né? Agora, também tem outro problema, porque aqueles que não são familiarizados na parte de história acham que o autor vai contar uma história, aquele antigo história com ES em vez de HIS, de uma historinha, e não história. Então, aí o leitor também tem que estar, né, ciente, atento, claro, etc. Como é que o título, que foi o último, ele, na verdade, eu queria mostrar o lado da tinta. Primeiro que os dois começam com T, né? Então, eu queria jogar T e T, né? As duas palavras. Segundo, eu quis mostrar o lado da literatura, que é uma coisa, e a língua que fundamenta muito a nação iraniana, a cultura iraniana na tinta, portanto, e, ao mesmo tempo, da riqueza de pensadores, de filósofos, de grandes estudiosos, hoje, do Islã, mas também outras questões religiosas e filosóficas que permeou a história iraniana, e aí eu joguei na figura do turbante. Então, eu tentei jogar uma contraposição do que seria interessante da história iraniana. O título em si, ele é importante, então. Ele mostra o que eu vou tentar enfatizar no livro, que é a parte histórica, porque eu sou historiador e eu vou mostrar o lado da história do Irã. Eu não vou discutir teologia, eu não vou discutir outras questões, eu vou pautar, quem vai me guiar vai ser a história. E a história, a história é uma mãe, né? A história, você consegue abarcar uma narrativa imensa, desde questões culturais, questões políticas, econômicas, sociais e culturais. E eu acho que é isso que eu queria enfatizar, era o lado a parte cultural, também a parte política. E aí, é claro, à medida que o livro foi avançando, então o que eu fiz no início? Eu vou tentar ser breve nisso, porque eu acho muito interessante a experiência de escrever o livro. Né? Ele diz muito do livro, e quando você começa com um plano geral, mais ou menos, de como você vai dividir os capítulos. Quando você, por exemplo, escreve um livro de história, você tem... muitos historiadores fazem isso, eles dividem por capítulos cronologicamente. Aí fica fácil dividir. Né? Agora, você tem que achar como é que você faz essa divisão cronológica? Isso fica a critério do autor. Você que tem que dividir, achar um momento que é interessante para aumentar o suspense no final do capítulo. Você dá um gostinho do que vai vir no segundo capítulo, terceiro ou no seguinte, e para. Porque você tem que alimentar o leitor da curiosidade. Você não pode chegar e encerrar tudo. E aí, o que eu achei interessante, isso eu aprendi muito quando escrevi, por exemplo, História do Tibete. Não colocar o título dos capítulos. E aí eu acho que eu vou projetar aqui, Janaína, só a parte do sumário. Vamos colocar aqui. Deixa eu botar aqui. Vamos ver se está aparecendo aqui o sumário. Aí. Tá, eu não sei se está pequeno para vocês. Não, vai ficar a tela maior. Aí, aqui, isso aqui é o sumário, né? E o sumário, o que eu fiz? A introdução, claro, isso aqui, na verdade, a introdução... peraí. A introdução, ela é a última parte que se escreve, tirando a capa. Eu tô falando da experiência porque eu acho interessante falar como é que eu fui aprendendo, o caminhado do escrever. Por que a introdução é a última? Na minha experiência, porque é quando você tem a visão geral. É quando você chega e fala, olha, você escreveu todos os capítulos, até depois da conclusão, que se tiver uma conclusão, aí você tem uma visão do todo. Aí que você elabora a introdução, porque a introdução você vai apresentar o livro para o público. Sem a visão geral, você não tem essa visão geral quando você começa a escrever o livro. Você só tem a visão geral quando você termina o último capítulo, depois da conclusão, que eu acho que a conclusão, na verdade, é até uma reflexão já final, e a introdução é quando você fala, olha, leitor, estou apresentando o livro, tal, tal, tal. Então, a introdução, ela foi a última que eu fiz.
Agora, o que vocês reparam aqui nos outros capítulos é o seguinte, existe a questão de citar o país, Irã, né? Apesar de não ser sempre chamado Irã, ele vai mudando o nome, mas é para situar em termos presentes do que a gente se trata. Coloquei uma divisão mais ou menos temporal aqui, para o leitor situar a que época que me refiro, nas datas, portanto, cronológico. E aí, o que eu decidi é botar isso que aprendi com relação quando escrevi História do Tibete, colocar um título que atice a curiosidade dele. Né? Então, por exemplo, você tem aqui o Profeta que riu, o primeiro capítulo. O Profeta que riu, pronto, você acha estranho, mas é justamente para achar estranho para você buscar o que é o Profeta que riu. É claro que eu estou falando de Zoroastro. Você não quer pular aquele capítulo, né? Você quer ver quem é o profeta. Sim, o Zoroastro diz a lenda que quando ele nasceu, ele estava sorrindo e rindo, porque ele já tinha percepção da missão dele. Né? Então é uma coisa de que você uriça a pessoa. Depois, Rei dos Reis, que é a questão que vai vir as dinastias Aquemênida, e depois os Partas. Depois você tem os grandes poetas. Aqui nesse período em questão, você já começa a vir os grandes escritores da literatura na língua persa. Depois a imagem do mundo, estou me referindo à praça principal de Isfahan, né, que foi a capital do período Safávida. A Montanha da Luz, que foi o diamante que Nader Shah saqueou, o conquistador persa Nader Shah, no século XVIII, ele saqueou do trono do Pavão em Delhi, que chama Montanha da Luz, né, um dos diamantes mais famosos do mundo, hoje na coroa britânica. A Tempestade, que é aí a turbulência do envolvimento dos britânicos, russos, sobre a dinastia Qajar. O golpe, que é o golpe de 53, sobre o primeiro-ministro eleito do Irã, Mohammad Mossadegh, e a Revolução e Além, a Revolução de 79 e além. Né? Então, é importantíssimo a gente ter uma apresentação no sumário. O sumário é fundamental, porque por isso que pessoas que leem muito, eles falam assim, olha, quero primeiro ver o sumário, porque você vê o esqueleto das coisas. E você botando títulos, assim, você estimula a pessoa a buscar. Porque se eu colocar só Irã, 8º milênio, 3º, Irã, 2º, fica seco. Fica muito seco, fica árido, e isso não estimula o leitor. Né? Isso é uma coisa que com o tempo eu fui aprendendo, né? Depois, tem a introdução, a apresentação, né? Que você apresenta, no geral, o que o autor tentou escrever, quais são, o que ele aprendeu, o que ele enfatizou, questões dos mapas, localidades, os termos estrangeiros para adaptar para termos em português, você geralmente mostra isso, a sua intenção de chegar ao público maior, e o que eu acho muito interessante é mostrar em que você se baseou. Porque a ideia não veio como o profeta Maomé veio com a mensagem de Gabriel, não, você tem um processo que você se inspirou em outros livros. Né? E eu coloco tudo aqui, entre eles o Amanad, grande obra do Amanad, talvez a maior, o livro mais fundo, aprofundado, detalhado da história do Irã, é o livro do Abbas Amanad, Irã, a Modern History, ele começa com os Safávidas, né? Tem o livro do Abraham Mian, que é belíssimo, e um autor que eu gosto muito, que é o Michael Axworthy, que inspirou muito o livro. Esse aqui eu coloco logo na introdução, na apresentação, melhor dizendo, e aí eu apresento a introdução. Então, a introdução, aqui você faz mais ou menos um resumo do que você escreveu, né? Desde a época dos Aquemênidas, antes do período do Elam, né? E depois, entre os Aquemênidas, eu acho que é o momento fundamental, que é quando ascende o Ciro II. Ciro II, ele cria praticamente um dos primeiros grandes impérios ali na região, e ali começa a ser construídas as bases do Irã. O zoroastrismo, ele vai, nas suas diversas correntes, ele começa a cimentar uma classe sacerdotal, os magos, os ritos,
como que eles vão endossar e criar uma narrativa de legitimidade dos regentes persas, de que eles lutam pela luz, pela retidão, em oposição à escuridão, né? Isso tudo é elementos fundadores do Irã, da história iraniana, no período dos Aquemênidas. Depois isso vai começando a se estabelecer mais, porque quando os Aquemênidas caem, com aquelas espetaculares campanhas de Alexandre o Grande, né? Você depois tem a ascensão dos partas, que são povos que vêm mais do norte, das estepes mais ao norte, e deu muita dor de cabeça para os romanos, muita dor de cabeça para os romanos, né? Inclusive Crasso, que a gente fala, o erro Crasso, foi que Crasso ele perdeu uma batalha contra os partas, os cavaleiros partas, que eram como eu falo no livro, eles são como o vento, eles são muito ágeis, tanto na ofensiva frontal, em que os partas desde pequenos sabiam montar e atirar no arco e flecha em movimento, com perfeição, como também na retirada do arqueiro cavaleiro parta, ele virava de costas e ainda atirava a flecha. Então, tanto o avanço quanto o recuo são elementos de ofensiva. O recuo não é o que a estratégia romana e boa parte pensava na época. O recuo não é uma exposição da vulnerabilidade. Os cavaleiros persas, eles retiravam como também tática de ataque, porque chamavam a infantaria romana para avançar e ainda continuavam soltando flecha. É claro que isso depois vão ser séculos de batalhas entre os romanos e os partas. E Crasso, ele, na Batalha de Carras, ele derrota e vira até um vocábulo que até hoje a gente sustenta, com um erro crasso, né? Um erro que custou caro para o Império Romano, né? Mas entenda o seguinte, é interessante, porque o Império Romano, apesar de a gente muitas vezes estudar o avanço que eles fazem contra os germânicos, os gauleses, lá mais para o norte, contra a Península Ibérica, no norte da África, a parte mais rica do Império Romano, e que eles depois investem muito dos séculos, é a região da Mesopotâmia. Então, todos vão para lá, são as grandes campanhas militares romanas, são contra os partas. E a fronteira ela é móvel, dependendo da derrota, da vitória, isso você tem vários tratados sendo assinados de acordo com quem ganhasse. Uma dessas fronteiras que vai surgir vai ser a Armênia, por exemplo, que ora fica sob proteção dos romanos, ora fica na proteção dos persas. Isso nos primeiros séculos depois de Cristo, né? E depois os partas... Oi? Qual que é esse período? Aí já seria os primeiros séculos de nossa era, né? Seria o primeiro, segundo, terceiro século depois de Cristo. A dinastia... Parta, né? Dos medos partas, né? Medos partas, sim. Eu consegui acompanhar. Sim. A reflexão histórica, né? Eu vou botando uma sequência, de situar também a questão da sucessão dos séculos. Mas depois dos partos, você tem a ascensão de uma dinastia que ela vem, e ela vai ter um profundo impacto depois na história iraniana, que vai ser dos Sassânidas. Uhum. E aí os Sassânidas, eles resgatam coisas dos Aquemênidas, retrabalham a questão do zoroastrismo nas suas diversas vertentes. E é muito interessante porque os Sassânidas, eles também têm que lidar com os bizantinos, porque os bizantinos sucedem os romanos na parte mais oriental. Você tem grandes batalhas também entre os Sassânidas e os bizantinos, e aí que começa a surgir figuras que são muito presentes no que é uma das maiores obras da literatura mundial, que é o Shahnameh. E o Shahnameh, o Ferdowsi, quando ele escreve no século XI, ele resgata muito dos reis sassânidas, como Khosrow, né? Khosrow II. Né? Ele torna mais ou menos como uma figura ideal do rei, do regente, no plano dos humanos aqui, né? Porque tem a parte mais... A obra é enorme, e é um tesouro da humanidade. É a parte antiga, que é com relação à criação, depois os cosmos, os deuses, a Era de Ouro, aí depois começa gradativamente a entrar na Era dos humanos, a Era dos homens, né? Que fala dos reis, da ética de cada
de cada personagem, né? Inclusive há talvez aí estudos de determinados personagens, como esqueci o nome, o príncipe que ele se apaixona pela Shirin, enfim, depois eu vou lembrar o nome dele. Ele é considerado pela... Sim, sim, sim. E ele é considerado, alguns consideram ele, a figura dele, como uma figura idealizada, tão cortês, que pode ser, isso não está ainda, a literatura tem muito ainda, a história tem muito a investigar, mas pode ser que ele tenha inspirado depois a figura do cavaleiro ideal na literatura da carolíngia na Europa, e depois vai começar a ganhar na literatura medieval. Pode ser, porque ele se apresenta como totalmente independente e muito correto, muito ético, e ao mesmo tempo muito cortês. Então pode ser que tenha, e a influência você não tem coisas estanques da cultura, da história, peça e da Europa e ficou estanque. Não, você tinha comunicação, você tinha mercado. Intercâmbios. Sim, você tem comerciantes, você tem pessoas que trocavam, levavam as ideias. E, claro, retrabalhavam à medida que chegava na Europa, ou quando chegava alguma coisa da China, e por assim vai. A influência, por exemplo, do zoroastrismo, do mazdaísmo com relação ao cristianismo, depois é evidente, porque você tem uma troca, é um corredor. A Pérsia, a região do Irã, ela é um corredor que vem tanto da Índia, e os primeiros grandes indólogos, inclusive, que depois vai ser traduzido amplificado para o árabe, e depois vai chegar na Europa, os primeiros grandes indólogos que estudam a Índia são persas, porque são do lado da Índia. E eles trazem a literatura a hindu, indiana, eles adaptam também, é interessante, por exemplo, as fábulas, que depois o La Fontaine vai usar, e por assim vai, e você também teve antes uma influência indiana entre os persas, como no vindos do Arthashastra, da literatura indiana, que usa personagens que são animais, para ensinar questões de qualidade, qualidades humanas. Então, você humaniza animais. Então, isso foi uma coisa que veio via os persas, bebendo da fonte indiana, e chegou aos árabes, depois chegou à Europa. Então, você vê a corrente com que você estabelece diálogos entre si. Isso que é uma visão que a gente tem que trabalhar muito na história. Não estamos lidando com... ele vai falar apenas da história do Irã. E aí, quando chega na fronteira... Né? Oi? Até perde a identidade, às vezes, né? Sim. A história é uma troca. Ela é uma troca e uma adaptação dos valores, de tudo, né? Inclusive da arte. Isso é uma coisa belíssima aqui, que vai também... Tem apropriação. Você tem a escola, uma coisa que eu fico fascinado por exemplo, a escola de artes budistas em Bactria, que vai ser de Gandhara e de Mathura, que vão ser os Seleustas, lá dos sucessores de Alexandre o Grande, quando se instalam em Bactria, hoje na região meio do Afeganistão. E eles, você teve inclusive um regente Seleusta de Bactria que se converteu ao budismo, que é o Menandro. E Menandro, ele promove a arte budista e incorpora elementos helênicos na arte budista, nos primeiros séculos depois de Cristo. E é muito interessante, porque até então, a arte budista de Gandhara ou de Mathura, que são as grandes escolas budistas de arte, até então não era figurativo, você não tinha figura representando as vestimentas, as feições de Buda, era muito difícil. E depois ele começa a botar uma vestimenta parecida com uma toga, a maneira do cabelo, você começa a ver que tem influência também da cultura helênica. Então, olha como é que você tem a mistura novamente dos elementos, né? Produzindo uma síntese, um híbrido que é interessante, que vai dar fôlego ao legado da arte budista, por exemplo, em uma das suas vertentes. O que eu estou falando isso é porque a peça também ela se situa numa encruzilhada, não somente de ideias e de valores, mas também por ela ser uma passagem, geralmente a mais segura ao longo da história, de comerciantes que vêm do leste para
o Império Bizantino, ou o Império Otomano, e depois para o mundo mediterrâneo e para assim vai. Então, essa passagem, ela enriquece muito. É isso que explica também o esplendor depois, lá no século XVII, com a dinastia safávida, com Shah Abbas, você tinha que ter muito dinheiro para você organizar uma capital nova, linda como Isfahan. Você precisava de dinheiro, e eram os mercadores que sustentavam o Império Persa no século XVII, no caso, entre os safávidas. É da parte da Rota da Seda. Era metade do mundo, né? E aí chega um ponto que é a autoconfiança, que ele fala, olha, essa praça aqui no centro, que antes você vê como campo de polo, né? E depois para atividades mercantis, ela é nomeada como a metade do mundo, a imagem do mundo. Olha como é que é a autoconfiança deles, falar, olha, aqui está a metade do mundo. Você está no auge, praticamente, da dinastia safávida, extremamente rica. A gente tem que lembrar que no século XVII ainda, a Europa o século XV, XVI, ela ainda era quase como uma ponta longínqua da massa asiática. Ela era muito marginal ainda na história. Estamos lidando, no século XVII ainda, com o esplendor da corte safávida, com o esplendor da corte de Akbar e de Shah Jahan na Índia. Você também tem o grande império Ming, que tem já séculos na China. Então, você tem grandes estados, impérios muito ricos. Eu até falo para meus alunos muito isso, nas minhas apresentações, que até o meados do século XVIII, você tem estimativa que metade da economia, da riqueza do mundo, ficava, grosso modo, no Império Mogol, da Índia, e os chineses. Metade. Então, eram muito ricos. Eram muito ricos porque você tinha especiarias, você tinha tecidos, você tinha pedras preciosas, a seda, cavalos, você tinha N produtos em que fez com que, por exemplo, um navegador com séculos de experiência na escola própria, que foi Vasco da Gama, ele chegou a contornar o continente africano para chegar nesse mercado. Isso diz muito, porque diz que a riqueza estava na Índia, não em Portugal. Portugal estava numa ponta de uma Europa muito empobrecida ainda na época. Claro que depois, isso, com a Revolução Industrial, muda totalmente a figura. Né? E eu acho que o Império Persa também faz parte disso, porque ele está integrado numa rede de contatos e comércio, que é as rotas terrestres da seda, que vai se consolidando. A riqueza dos tecidos, né, que eram produzidos naquela região. É uma riqueza que a gente não tem como calcular hoje em termos de valor, né, mas que para a época era absurdamente valioso, né? Sim, a Índia, até do século XVIII, XIX, ainda é uma das maiores produtoras de diamante, por exemplo, né? Esmeralda. Imagina a quantidade de riqueza que já passou por ali, né? É uma tradição. Você tem um embaixador britânico que comparece, se eu não me engano, na coroação do imperador indiano mogol da época. Se eu não me engano, era o Shah Jahan. Não lembro se era Akbar ou Shah Jahan. E aí ele é um embaixador enviado pela Elizabeth I da Inglaterra para assistir a cerimônia. Está começando a ter, no início do século XVII, a Grã-Bretanha estava começando a mandar agentes, muito mais até com comercial, para tentar estabelecer rotas com a Índia, por exemplo. E também na Pérsia também, eles mandam alguns, os franceses também mandam alguns, que começam a descrever o esplendor de Isfahan. E é praticamente inacreditável para o público, a corte de Luís XIV, quando eles escutam isso, falam assim, nossa, existe uma cidade lá que é toda de jardins simétricos, todas com carnais de água corrente, que é um paraíso. Eles voltam com esse relato para esses agentes enviados pela corte francesa, pela monarquia britânica. O Thomas Roe, por exemplo, quando ele está ele assiste a coroação, se não me engano, de Akbar ou de Shah Jahan, depois ele fala, olha, eu vi a coroação de Elizabeth I,
E eu vi essa coroação. É uma coisa que não se compara uma coisa com a outra. A da Elizabeth I foi assim, é considerado quase que irrisório, uma coisa de tão pobre, ela não tinha quase que ostentação, porque a Inglaterra ainda era muito pequena, eles não eram ricos. A Índia já tinha um Fausto, você tinha joias, você tinha tecido, você tinha uma comitiva imensa de soldados, todos vestidos com pérola, com diamante. Então é uma coisa impressionante. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que resgatar na nossa reflexão histórica. Porque até, muitas vezes a gente hoje, induzido só estudar a história europeia e a cultura europeia, e depois, assim por diante, esquece totalmente a história asiática. Inclusive, aí eu ponho a questão da história persa. Né? E aí é assim que eu continuo no livro. Então, no livro eu vou trazendo algumas obras, o do Ferdowsi, no Shahnameh, grande épico que foi composto no século XI, porque tenta resgatar os ideais de reis e figuras do época dos Sassânidas. Depois você tem a entrada do Islã, claro, que haverá uma influência tão grande dos persas, dos funcionários letrados persas, que você tem muitos historiadores que falam que quando muda-se a capital de Damasco, na época dos Abastas, no século VII, VIII, muda-se para Bagdá, você tem praticamente já um eixo que você muda o califado omíada anterior, o califado abasta, para muito mais próximo, inseridos no mundo persa. E você tem uma quantidade de funcionários letrados, boa parte deles eram persas. E eles escrevem em árabe, a letra, o alfabeto árabe, mas eles preservam com muito orgulho a língua persa. E eles começam a estruturar a burocracia, o vizirato todo vem de uma herança persa, que fundamenta o califado abasta. Então, o califado abasta, embora tenha o Islã ter chegado, é um período de persianização muito forte. E isso vai além das fronteiras do Irã. Né? Ela vai começando a atingir a região dos uzbeques, a região da Ásia Central, regiões do Afeganistão, né? A região do que hoje a gente considera o Iraque, na região mais ao sul ali. Todo esse mundo é um mundo persianizado. Né? O Ferdowsi mesmo, ele cresce numa corte persianizada que nem estava hoje nas fronteiras do Irã, que hoje estaria no Afeganistão. Então, você tem inúmeras cortes. A Samarcanda, por exemplo, no Uzbequistão, você vê a arquitetura hoje, o túmulo de Tamerlão, por exemplo, ele até inspira todas essas, depois, as construções mausoléus indianos do Império do Mogol. É uma arquitetura claramente persianizada. Claramente persianizada. Né? Então a cultura persa, ela abraça o Islã, mas ela dá o teor dela. Ela fala assim, olha, nós iremos trazer a questão da arte, da arquitetura, inclusive da figuração, porque muitos alunos perguntam, mas é muçulmano, mas por que tem a figuração? Porque é persa. É persa. Né? Então tem a figuração da época dos Safávidas, você tem a figura do leão, por exemplo. É uma figuração. Resgate, né, dessa tradição. Sim. Antiga, né? É interessante, porque você tem que pensar nesses termos persas. Se você pensar apenas, o Islã é determinado de maneira binária, você realmente fica confuso, não dá para entender. Então a gente tem que entender isso. O Islã vai ter, claro, uma influência na história iraniana. Então, depois da queda dos Abbasidas, você tem revoltas como até de Abu Muslim, que tenta vir com ideias novas das fronteiras mais orientais dos domínios persas no século X. Depois tem a grande obra do Ferdowsi, século XI, que vai se tornar talvez a joia principal da literatura persa, que tem vários escritores. No meu livro eu digo vários, são vários, desde Rumi, enfim, você tem vários escritores ali. Eu vou pegando alguns trechos que vou mostrando, algumas passagens, e depois você tem aí um tempo de turbulência, e vem aí as invasões dos mongóis, as invasões da Tamerlão, depois. Você tem povos túrquicos que estabelecem também nas fronteiras persas, e de lá muitos começam a ir para as regiões do que vai se tornar o Império Otomano, e por isso que eu falo túrquicos e não turcos, porque depois um deles vai ser os otomanos, e vão tomar o que resta do Império Bizantino ali na Anatólia em diante, tomando Constantinopla em 1453, eventualmente.
Agora, depois você tem a entrada de outros povos de origem túrquica, tá? Na região ali do Azerbaijão, que eles trazem também a ideias de uma seita inspirados no sufismo, mas depois também eles seguem a ideia da sucessão dos imãs. Eles acreditam que teriam 12, alguns acreditam que os ismaelitas teriam 7. Esse 12º, por exemplo, estaria oculto, ele não teria morrido, e que ele eventualmente iria aparecer, que é o Mahdi, né? E eles tomam conta, no início do século XVI, da hegemonia na região persa. E esses são os safávidas. Uhum. Né? Então, aí eles promovem o xiismo, uma vertente do Islã peculiar, não é a única. Os ismaelitas existem em algumas regiões do mundo, os cariditas também em algumas regiões, mas ali vira já uma política de Estado entre os safávidas. Nessa época que determina essa característica do Irã xiita, né? Sim, é aí que você entra com... É por isso que é interessante a história do Irã. O Irã, ele fala assim, ele recebe influências de fora, mas ele retrabalha da maneira dele. Sim. Né? Sempre a maneira dele. Né? A sua identidade sempre, né? Sim, é como se tivesse uma essência irânica que vai perdurando ao longo do tempo. Ele não se fecha para o exterior, ele adapta, ele pega coisas e vai adaptando, porque eles têm uma herança muito grande. Então, a herança deles faz com que eles tenham muito orgulho e depois eles vão negociando com outras que vêm de fora. É uma coisa impressionante. É isso que eu acho que é a riqueza. A riqueza da história do Irã se baseia muito na cultura iraniana. Hoje você vê, né, nas escolas, a meninada toda lá, eles são ensinados, as primeiras reflexões vêm dos ensinamentos do Shahnameh, dos pensamentos... Os pensamentos do Shirazi, né, que são muito pedagógicos, as frases dele. A Hafiz permanece o poeta do amor até os dias de hoje. As pessoas fazem piquenique lá no túmulo dele em Shiraz até os dias de hoje. Visitam um túmulo, como a Janaína até visitou o túmulo lá na região mais oriental ali, nas proximidades de Mashhad. Enfim, é uma nação que celebra seus escritores. Eles são os grandes heróis da história iraniana, são os escritores. Né? Eu até falei depois, lá no final do livro, eu falo que o Khatami, né, que foi presidente do Irã no final do século XX, ele era o diretor da Biblioteca Nacional. Ele era o bibliotecário. E ele é muito celebrado na época, ele representou o lado todo da tradição mais rica do Irã. Foi na época dele que o cinema iraniano explodiu aí, né, no mundo. Foi. Inclusive, foi nessa época que eu morava em Brasília, tinha organizado grandes festivais de cinema iraniano, foi quando eu comecei a ter contato com o cinema iraniano, que é uma das joias da cultura deles. Sem dúvida. Né? E o Khatami sendo escolhido foi muito emblemático, porque ele era um homem muito culto, muito letrado, sabia da herança iraniana, e ele foi celebrado, escolhido, eleito como presidente do Irã no final do século XX, né, na década de 90. Né? Agora, é claro, você depois da queda dos safávidas, você tem a ascensão do elemento muito da entrada de estrangeiros, principalmente os russos vindos da região da Ásia Central, na região pela Geórgia, pelo Cáucaso, e aí minando gradativamente a soberania que os persas tinham sobre o reino georgiano, depois das fronteiras com o Azerbaijão, e também o avanço de algumas tropas otomanas, em certa parte na região ali a mais a ocidente, e a entrada dos britânicos querendo assegurar a dominação na região do Afeganistão para blindar contra eventual invasão russa aliada aos persas da dinastia Qajar. Agora, período Qajar, e aí a Janaína é muito mais da área que eu, é um momento também que um dos seus regentes, ele promove a arte. E a arte, ela ganha outra síntese, porque são outras técnicas, outros ingredientes que eles usam nas pinturas. A pintura Qajar é uma das mais bonitas que tem da história da arte do Irã. Né? Existe uma joia lá em Teherã que todos visitam, que é o Palácio do Jardim das Rosas, do Gulistan, que foi construído na época do Qajar. E é uma síntese muito interessante de como ele tem o Salão dos Espelhos, baseado
no salão lá em Versalhes, mas ao mesmo tempo também tem os azulejos, pinturas florais, coloridas da época do Cachaco. Sim, vimos com os nossos próprios olhos, vimos como é bonito, né? É impressionante. Não tem palavras para descrever. É impressionante. E isso é uma das coisas mais interessantes a se fazer em Teherã. Isso talvez seria a dica número 1 para mim. Vai para o Palácio do Golestan, né? Enfim. Mas aí depois o período Qajar é um momento conturbado, porque você tem depois uma série de assinaturas de tratados iguais, impostos para exploração, por exemplo, de concessão de exploração de tabaco, de empréstimos com relação a alguns bancos europeus, e aí uma concessão de explorar as reservas de petróleo achadas na região do litoral sul iraniano, que começa a ir para a empresa petrolífera a anglo-persa da época, e isso vai se tornar uma pedra fundamental para a renovação da Marinha Britânica no início do século XX, que deixa de ser movido ao carvão e passa a ser movido pelo petróleo, que é muito mais eficiente e dá muito mais força à Marinha Real Britânica, que era a maior do mundo na época. Então, aí que entra no jogo estratégico mundial, o Irã, pelas reservas de petróleo. Os russos, depois, eles caem num vácuo depois da Revolução Bolchevique, em 1917, mas eles ainda tentam manter ainda a sua base ali na região, principalmente do Azerbaijão, né, e aquela província do Azerbaijão, como se chama? Azerbaijão Oriental, que se fala hoje no Irã, né, entre os azeris. E, tanto que a tradição dos azeris com o comunismo é de longa data, né, são muito mais envolvidos com o comunismo ali, a região do Azerbaijão, né? Enfim, mas aí depois da queda dos Qajars, tem uma revolução constitucionalista. Então eles pedem, são intelectuais iranianos que pedem uma reforma, como muitos inspirados no que aconteceu com os turcos. Mas do Irã, ele é muito mais duradouro, porque quando você tem a instalação do parlamento, o Majlis, em 1906, apesar de ter algumas turbulências, ele finca suas raízes no sistema político e na história iraniana, a partir de então. Né? Ele vai ter momentos de autoritarismo, e aí a última dinastia real, que vai ser a dos Pahlavis, o primeiro Pahlavi, o Reza Pahlavi, ele vai ter uma medida bastante autoritária, porque ele quer buscar modernização a qualquer custo, e ele passa por cima de expressões políticas de oposição, inclusive perseguindo muitos comunistas, entre outros, proibição de sindicatos, liberdade de expressão no Irã. O seu sucessor, depois de 41, vai ser o seu filho, que aí sim começa a declinar a influência britânica e passa muito mais a se envolver os americanos. Os americanos acham um grande aliado aí no Mohammad Reza, o último Shah da dinastia Pahlavi, a partir de 41 diante no século XX. E aí chega um ponto que um dos políticos mais famosos do século XX no Irã, que vai ser o Mossadegh, eleito primeiro-ministro no parlamento iraniano, ele quer rever os tratados de exploração de petróleo e royalties com a empresa britânica da época, e é um golpe, tira ele do poder em 1953. Eu acho que essa data é uma das mais importantes do século XX do Irã. Como que foi organizado um golpe, a Operação Ajax, que envolveu os americanos e os britânicos, e tiraram ele do poder. E isso machuca muito os iranianos, porque eles estavam numa democracia, estavam no sistema deles e vinha uma coisa de fora, tira o líder deles. E aí o Mohammad Reza, ele começa, então, a tomar cada vez mais um sentido de modernização, sim, inclusive nos anos 60, 70, com grande aporte de apoio americano, você tem um surto de modernização enorme no Irã, nos anos 60, 70, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem um período de ditatorial, você tem uma perseguição pesada pelas mãos do Savak, de opositores, de jornalistas. Só nos anos 70, com uma série de crises, que o Mohammad Reza não aguenta, ele foge, e aí você tem lideranças que vêm uma tradição própria xiita, filosófica, que fogem no Iraque ou fogem no exterior, entre eles um dos ayatollahs, o Khomeini, ele vem depois, que ele vivia acusando o envolvimento, os abusos de Mohammad Reza, e também com relação aos desvios que ele dava com relação aos ensinamentos xiitas, e ele vem de Paris depois, um voo fretado, e aí ele está um novo regime, um regime islâmico, que, claro, vai ter também
dos anos 70 vai ter um ar bastante pesado de perseguição de minorias e opositores, pesadíssimo, né? Mas, ao mesmo tempo, e aí não são palavras minhas, se eu não me engano, é do Amanat, o Abbas Amanat, ele fala o seguinte: a Revolução de 79 no Irã talvez tenha sido a única revolução de inspiração também islâmica própria, islâmica xiita própria, verdadeiramente popular. Porque ela teve um grande apoio de massas da sociedade iraniana. Os trabalhadores estavam em desemprego, a classe média estava em crise nas grandes cidades, você tinha um desemprego grande, a inflação estava montando, você tem a classe sacerdotal também descontente, né? Você já tem a insatisfação de nacionalistas com relação à proximidade que Mohammad Reza tinha com os americanos. Então, você teve o envolvimento de vários setores da sociedade que impulsionou 79. Então, é uma coisa que a gente tem que guardar com muito carinho, essa reflexão do Amanat. Não sou eu que estou falando no livro dele. Foi uma das que teve um respaldo popular muito grande. Depois, claro que desandou numa perseguição contra, inclusive, os comunistas, entre outros, depois de 79 em diante. E aí você teve a longa guerra do Irã-Iraque, que desgastou enormemente o regime do Khomeini, causou milhões de mortes, que até hoje você vê nas ruas do Irã retratos como mártires dos meninos jovens que morreram naquela guerra, né? Uma coisa horrorosa, que até hoje eles choram pelos que morreram. Praticamente toda a família iraniana tem alguém conhecido que morreu na guerra Irã-Iraque. A Janaína sabe disso. Ele escutou. Tem os retratos deles, né? Tem ruas com nomes deles. Os retratos deles sempre tem, né? E aí, hoje, eu acho que, para finalizar as reflexões, eu acho que hoje o Irã, ele tem aí, primeiro a gente tem que buscar a história deles. E aí você vai ver que, você vai entender que existe uma unicidade na história e da cultura deles. Você entende o orgulho deles por isso. Então, primeiro a gente tem que ter, eu acho que seria a palavra mais correta para aqueles que, de repente, não estão tão familiarizados com o Irã, respeito. Eu acho que é principalmente isso. Se você começar a entrar numa narrativa rasa, pronta, de determinadas coisas que estão em consenso em determinados setores, você certamente só vai enxergar aquilo que você quer enxergar, que é um país de bitolados, de fanáticos, etc. A tal ponto que eu acho que é extremamente ofensivo. Aqui, por exemplo, no Brasil, se fala que se alguém é radical, alguém é xiita. Isso não tem absolutamente nenhuma identificação uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Você tem muitos, inclusive, organizações terroristas que não são nem xiitas, né? Que são grande parte, são sunitas mesmo, porque eles são a grande maioria do mundo muçulmano, mas não são xiitas. Existe um ou outro caso, tudo bem, de xiitas, mas, enfim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter a coragem de falar, olha, vamos agora pensar, descobrir a história deles. Certamente vocês vão, se tiverem uma ideia contrária, vocês vão repensar do conceito que vocês têm da história e da cultura iraniana. Que eu, sinceramente, eu não enxergo com um mar de rosas. Não é um mar de rosas, mas é absolutamente fascinante e eu acho que todos deveriam fazer essa trajetória. Bom, excelente. Quero parabenizar, né, professor Emiliano, por ter tido essa coragem, né, essa iniciativa de nos trazer essa história que é inacessível para muitos e que agora nós temos pela primeira vez acessível, né. Então, eu vou destacar aqui alguns comentários, né. Eu separei também algumas perguntas, mas acredito que você já respondeu a maior parte delas, né, enquanto você foi falando. Gente, eu falo desse jeito, é mal de professor, tá? Os professores que a gente sabe. Para aprender. Nós temos muito a aprender com você, Liliano. Né? A gente tem a honra, né, de trazer alguém que divulga a cultura da Ásia, né, e que conta a história de um outro ponto de vista. Inclusive, um dos comentários aqui, né, acho que vai de encontro a isso, né, que a gente está refletindo aqui, a Claudine Cruz, ela diz aqui, né, a narrativa histórica não se limita às fronteiras,
né? A gente sempre reflete isso muito também, né, no nosso trabalho. O Xande Lima da Pérsia, a Claudine Cruz com o trabalho dela do Étnico Eduque, né, apresentando as culturas também da África, a cultura brasileira nativa, né, indígena. E aí a pergunta aqui, olha que interessante, né, que a poesia persa revela a sabedoria hindu. Acho que isso foi falado, né? Ela é influenciada, né? A primeira coisa que me vem à mente tem várias vertentes, não é a única. O que me vem à mente é, por exemplo, a incorporação das fábulas, do Arthashastra, né? Uma grande obra compilada entre os indianos e vem via os persas incorporado. Você tem várias coisas. Você tem conceitos matemáticos, depois algoritmo, isso vai alimentar depois as reflexões na Casa do Saber, em Bagdá, que é o grande centro de conhecimento do mundo do século VIII, e traduzem tudo para o árabe em Bagdá, uma coisa impressionante, eles trazem sábios de tudo que é canto do mundo. Bagdá foi o centro do mundo, né, boa parte do mundo no século VIII, né, durante o Califado Abássida, e vem muita coisa dos indianos, muita coisa, né? Ele é muito... E também existem outros contatos também, existem os contatos com os chineses. Então, por exemplo, depois desenvolve-se uma indústria de tapetes e de seda entre os persas. E eles aprendem com os chineses, né? E depois, claro, não sei como é que eles conseguiram, a rota que chega lá, eventualmente teve um contrabando, aprenderam, porque os chineses guardavam isso às 7 chaves. E depois o desenvolvimento da tapeçaria persa, que é famosa no mundo todo, e vai chegar muito para o Ocidente, para a Europa, via os armênios. Os armênios são os grandes intermediários aí, né, com os bizantinos, depois os otomanos, o mundo mediterrâneo, e depois os venezianos, e por assim vai. Eu gostei da reflexão dela, da Claudine, realmente, essa questão de hoje falar a história do Irã, como meu livro está falando história do Irã, na verdade é uma tendência que a gente tem de tentar nacionalizar a história. Falar assim, olha, vamos contar a história do Irã, ou seja, do lado de lá da fronteira do Irã, não vamos mais contar, o que é uma grande falácia, porque você tem interações que vão muito além das fronteiras iranianas. Isso, para mim, como historiador, parece que me cheira muito mais a um projeto do nacionalismo que estava se estabelecendo no século XVIII, XIX, que foi o período de ouro das histórias nacionais, né? Porque você queria sedimentar o nacionalismo dos estados. Então, você escrevia história do Brasil, história da Inglaterra, história da França. Hoje não, hoje você percebe que, por exemplo, eu li um livro belíssimo um dia desse, que chama, em inglês, Himalaia. Himalaya é Human History. Himalaia é uma história humana. Ele é centrado no Himalaia. É uma história centrada na cordilheira do Himalaia. Então, isso pode servir de referência, assim como tem histórias do Oceano Índico, e por assim vai. Então, esses limites nacionais realmente é uma coisa absurda mesmo. Né? Então, foi muito boa a reflexão dela. Sim, né? Sem dúvida, muito importante. E aqui também está presente o Apropriarte, né? Que é meu querido parceiro, Um abraço. Né? E ela elogiou muito, o pouco que ela viu do seu livro também, né? E aqui ela comenta, né? Que aprendeu muito com o Xande Lima da Pérsia, né? Sobre a cultura do Irã. Inclusive, a gente já fez várias sessões de cinema iraniano aqui em São Paulo, né? Antes da pandemia, a gente tem um espaço físico lá do Apropriarte, a gente promoveu, né? Muito cinema iraniano. E aqui ela agradece, né? Pelo que você está trazendo agora para nós, né? E também elogia aqui os títulos, né? Dos capítulos do livro, a forma como é colocado. E realmente, né? Eu também concordo com tudo que
ela está dizendo isso. Obrigado. E na verdade, a Janaína, ela é muito mais, aprofunda-se muito mais do conhecimento da cultura iraniana do que eu. Eu sou um historiador que estou lidando com história asiática, agora estou lidando mais com a Índia, por isso que eu falei muitas coisas da Índia agora no meu canal do YouTube, gravo lá, está tudo disponível do que eu tenho gravado no meu canal, mas eu tive que fazer essa incursão pelo Irã por paixão. Então, era uma herança que eu quero deixar, né? Eu não vou me aprofundar, né, na iranologia, porque eu estou lidando com a Ásia, então eu insiro ela no espaço asiático, escrevendo esse livro, naturalmente, como uma grande homenagem. Eu acho que é isso que me fez escrever. Foi uma homenagem que eu quis daquilo que estava incendiado dentro de mim por anos. Eu fui para lá em dezembro de 2016, isso ficou queimando dentro de mim, falando, olha, continua a escrever. E foi uma maneira minha claro, não é a história, é uma narrativa minha que eu trago, eu tenho uma bagagem, tenho um método, mas eu estou tentando mostrar isso para vocês. Tem outros livros que são muito melhores, muito mais aprofundados. E o trabalho da Janaína eu acho que é muito mais duradouro. O meu aqui é uma incursão, fiz isso com uma maior paixão, e aí eu deixo para vocês, né? Bom, aqui então, Claudine e Apropriar te agradecendo, né, pelas respostas. Então, agora eu tenho uma curiosidade, né? É como você comentou, eu não sou da área de história, né, mas eu sou da área de artes, mas acredito que as artes são inseparáveis da história, né? Elas caminham de mãos dadas, elas refletem, né, essa dinâmica da história. E como você coloca no livro, estou dando spoilers aqui do livro também, tá, gente? A gente percebe a história do Irã como uma colcha de retalhos, né? E são várias. A gente pensa às vezes no Irã como uma coisa só, né? Um povo só que está ali fechado, o persa, né? Mas a gente descobre, né, quantas influências que vão se costurando, acho que desde essa pré-história, né, que você relata, até os dias de hoje também não deixa de ser, né? Então, a minha pergunta, né, acho que muitas perguntas que eu tinha aqui foram respondidas, né? Você respondeu, para qual tipo de público é voltado esse livro, né? Eu acredito que a linguagem é muito acessível, é muito gostosa, a leitura muito bonita, né? Recomendo, acredito, para o público em geral, é realmente uma excelente introdução, né, para essa história do Irã. Você também respondeu como que o público brasileiro, na sua percepção, né, como que ele vem se interessando pela cultura e história do Irã? Você acha que isso está crescendo ou ainda está no começo? Você como professor, né, como escritor? Sim. Eu vejo hoje um movimento, e aí eu posso ser até um pouco além dos iranianos, que eu fiz escrevi sobre a Índia, a China hoje está muito evidente, né, embora já tem estudiosos já proeminentes no Brasil firmando nos estudos chineses, me causa muita alegria. Sobre o Japão, tem muitas. Agora, tem áreas da Ásia que eu acho que foi uma coisa muito que eu sinto que é uma inconformidade de pessoas que, por exemplo, estudam história e foi praticamente deixado uma lacuna, um vazio entre esses, porque não ensinaram quase nada sobre imensas regiões da Ásia. Então, isso eu sinto, machuca ouvir isso ao longo do tempo. Eu, como professor, via isso, eu via os alunos falar, olha, e depois se formam,
e fala, olha, eu não tive nada, não tive nem aula e nem livros. Então isso é uma coisa que machuca, porque você está... É como se, olha, é como se fosse uma coisa terrível. Você falasse, olha, existe uma região em que não vou falar, não vou indicar livro, bem, porque muitos também não estão familiarizados, e não tem livro. Então é como se fosse assim, arrancasse uma parte da sua curiosidade e deixasse ela morrer. Isso é uma coisa que machuca muito, porque é uma coisa que você tem que oferecer uma visão, você tem que oferecer uma narrativa, inclusive da Ásia Central, concordo plenamente. Né? Uma alternativa, uma opção. E você tem livros em línguas estrangeiras, mas eu como professor, eu carrego como sacerdócio ser professor, machuca o fato de você falar assim, olha, tem livros, mas os livros estão em línguas estrangeiras, se vira. E aí a pessoa vira as costas e machuca isso, porque é uma coisa horrorosa. Você simplesmente está negando uma coisa que a criança nasce com uma curiosidade acerca do mundo. E ela quer saber, ela quer alguém que fale alguma coisa, e você tem que oferecer isso. Tem que oferecer, sabe? Você negar isso talvez seja uma crueldade enorme, que a gente tem que buscar oferecer algo, não que seja definitivo. E eu fico muito até feliz, até quando você falou agora com relação à linguagem ser acessível. E introdução é justamente o que eu queria, porque eu quero que seja assim. Porque isso é mais importante como um primeiro passo, porque depois você alimenta outras etapas da pessoa se interessar por determinadas coisas. Era esse o meu objetivo mesmo, de tornar acessível e introdução. Com relação ao Irã, ele entra nessa categoria. As pessoas querem saber. Elas, na verdade, eu vejo muita gente maravilhado quando defronta-se com a arte iraniana, a arte persa. Ela carrega já um maravilhamento, só que você tem que trabalhar, você tem que inserir isso no contexto aquela obra veio de qual região. Sim. Como você falou, o Irã ele é composto por várias regiões e povos diferentes. Você tem os lores, você tem os baluques, você tem os azeres, você tem os curdos, você tem a turcomenos, os uzbeques, pashtuns, você tem... É uma pletora. A sociedade iraniana era muito diferente. Muito múltipla. Isso reflete nos dialetos, nos sotaques, na roupa, na arte, tudo. Isso reflete claramente. Né? O Irã é uma região muito grande. E aí eu sinto que as pessoas buscam isso, pelo maravilhamento. Fala assim, olha, eu quero mais. Existe sede. Querem. Né? E eu vejo isso muito entre os jovens. Os jovens, eles são mais... carregam ainda, eu acho que esse fogo da curiosidade. Fala assim, olha, eu quero. E é isso que... Eu acho que aí o seu blog é importantíssimo, porque você está apresentando o universo iraniano. Você está explicando o que é Nowruz, você está explicando as cerimônias, o significado delas para esse público. Eles têm que ter acesso a isso para terem uma primeira noção. Né? O meu pequeno livro também talvez seja uma contribuição para depois a pessoa puder, quem sabe, de repente até viajar para lá, porque eu recomendo, é uma coisa belíssima. Aí você vai começar a desconstruir ideias que é fruto muito mais de ignorância, de décadas de pessoas ignorando e evitando refletir sobre o Irã. E você simplesmente simplifica o Irã, uma frase ou determinada coisa, como se fosse assim, simples. Lógico, assim. Né? É como se fosse lógico, né? Tipo, lá, ruim, fanático, etc. Tipo, você rotula 5.000 anos de história numa frase. Ótimo. Você conseguiu ser o epítome da ignorância. Isso é ali e pronto. Né? Porque muitos falam assim, isso é uma consequência, é um sintoma, né? Você sabe disso, você foi para lá, eu também fui. Muitas pessoas, vinham me perguntar, falaram assim, o que você vai fazer lá? Eu nunca entendi essa frase, eu nunca entendi. Eu fico olhando e falo assim, não, a pessoa ou tá
de sarcasmo, tal, alguma coisa, não é possível. Aí você fica olhando a pessoa para ver o que ela quer dizer. E ela realmente, às vezes, ela realmente acha aquilo. Assim, mas o que você tem lá para ver? Lá é perigoso, etc. Aí, algumas vezes, eu fico pensando qual é a melhor resposta. Eu não quero ser grosseiro, né? A gente não quer ser rude com a pessoa, mas às vezes a pessoa ela realmente quer saber, porque ela não entende, ela não sabe o que tem na mira. Né? Fechada, né? Você sabe disso. Você sabe. Alguém já chegou para ele, já perguntou para você. É a pergunta que eu mais ouço, né? Bom, acho que aprendemos muito nessa noite, né? É uma live para a gente rever várias vezes aqui, né? E quero convidar quem está chegando agora, né? Que meu canal está começando aí, né? A crescer aos pouquinhos. Eu e o Emiliano já fizemos outras lives sobre a arte e cultura do Irã, né? Sobre o período Safávida e sobre o período Qajar, né? Que a gente falou aqui rapidamente. A gente aprofunda um pouco mais nesses dois vídeos que estão aqui no canal, tanto no meu canal quanto no canal do Emiliano, História da Ásia. Eu convido vocês também a curtirem o canal dele, que tem tudo, absolutamente tudo sobre a história da Ásia, né? Para vocês ficarem horas maratonando, né, e se enriquecendo dessa cultura. Aqui eu só quero destacar alguns comentários finais, né, saudar as pessoas que eu ainda não saudei aqui. Foi o Denis, né, que comentou sobre a Ásia Central. Eu tenho um vídeo no meu canal, um de introdução, que eu falo sobre um pouco sobre a história da Ásia Central, e agora estou gravando, vou começar a gravar alguns sobre os mongóis. Então... Ah, sim. Já está disponível lá, né? Dos mongóis vou começar a gravar, a primeira aula gravar amanhã, inclusive. Do da Ásia Central tem um lá. Mas é uma introdução, né? Porque, claro, existe essa lacuna com relação à Ásia Central, ele tem total razão. Ó, aqui já tem uma pessoa que comprou o livro. Acho que foi livro físico, né? Foi, o grande João, ele sempre está me acompanhando, me apoiando. Um abraço, João. Obrigada pela presença. Aqui tem mais uma reflexão da Claudine Cruz, para a gente encerrar. Né? Ela diz que, assim como o ensino no Brasil amputou a história da África, mas ainda todo mundo oriental, né? Como a gente comentou aí, da Ásia. E ela diz que também, como professora, ela é vítima disso e perpetuou por muito tempo, né? Acho que não tem muita escolha, né? Acho que, felizmente, os professores corajosos, né, que estão aí dando alternativas, né? Sim, eu como a Claudine, também sou professor, e aí eu também, 7, 8 anos atrás, eu comecei a escrever um livro, era um livro bem pequenininho, né, sobre ensino à distância, e me deram a área de História da Ásia. E eu fiquei apavorado na época, porque eu não sabia nada, eu tinha já alguns livros, mas eu tinha que trabalhar isso, uma narrativa introdutória, isso foi um grande aprendizado. E eu comecei esse pequeno livro introdutório no erro de começar a narrativa com Vasco da Gama. Isso é um absurdo, porque você está, na verdade, inaugurando a história asiática com um navegador chegando na Índia. É um bom momento, emblemático? Mas o que veio antes de Vasco da Gama? Ao ponto de vista do Ocidente, né? Chegando... Sim. Então eu também fui vítima disso, depois eu fui retrabalhando. Existe a questão do eurocentrismo, né? E determinadas coisas que realmente eu acho que ela usou o termo certo, é uma amputação. É horroroso isso, né? Uma lacuna que você percebe isso. Com relação a toda a cultura, né? E aí eu estou passando os comentários rapidamente, né? A gente já vai caminhar para o encerramento, né? Já estamos aqui com 1h20. Apropriarte, agradecendo muito, né? Mais uma vez. Tereza Ana Bonueta também diz que comprou o livro físico. Muito obrigado. E Denis dizendo que
Eu preciso organizar um livro sobre cinema iraniano. Concordo. Obrigada. Concordo. Eu vou ser um dos primeiros compradores. Eu quero ser você primeiro. Se Deus quiser, né? Vamos organizar. Eu quero começar a colocar mais conteúdo sobre cinema iraniano aqui no meu canal, né? Resenhas, desse conteúdo que a gente já tem acessível em português, que é pouco, né? Mas que dá para conhecer bastante. E aí, para as pessoas, para a gente terminar aqui, que estão perguntando aonde comprar o livro, eu coloquei aí no link da live, né? O link da Amazon. Né? Esse que eu coloquei é do livro digital, né? Tem o livro físico é pela Amazon dos Estados Unidos. Né? Porque aí a Amazon, o que eles fazem? O formato digital, você coloca a venda e eles são muito flexíveis com relação ao preço. Então, eu baixo ele o máximo para ficar disponível digital, por isso que o preço é mais acessível. O físico, eles imprimem nos Estados Unidos. E aí, o custo da impressão já aumenta. Então, por exemplo, eu coloquei preto e branco. Por que eu não coloquei colorido? Se eu fosse colorido, ia ser 10 vezes mais caro. Então, tive que colocar preto e branco as páginas, embora a página é amarelada, então a página é muito mais agradável de ler. E aí tem um custo frete. Isso não está no meu controle. Não tem como eu controlar isso, infelizmente. Por exemplo, História da Ásia, que é um livro que eu vendo muito, dependendo da demanda, aqui no Brasil, eles imprimem umas cópias lá dos Estados Unidos, já manda para a central aqui, distribuição aqui no Brasil da Amazon. E aí cai o preço. Mas isso depende da demanda. Eles calculam isso pela demanda e aí eles mandam. Agora, o digital é muito mais em conta. Isso é uma coisa que é muito mais acessível. Eu também adoro físico, adoro livro físico impresso. Só que algumas vezes, no meu caso, eu tive que me adaptar ao Kindle. Infelizmente, mas tive que fazer isso, né? Então, senão, 95% dos livros que eu usei para escrever livros não teria contato se não fosse pelo Kindle. Seria muito proibitivo o custo e pelo tempo também. Felizmente, né? Ótimo. Ainda bem que existe, né, essa outra alternativa e que a gente consegue, através dela, tornar esse conhecimento mais acessível. Bom, então, obrigada mais uma vez a todos, né, pela presença. Obrigado, gente. Inscrevam-se no meu canal, quem ainda não é inscrito, né? Inscrevam-se também no canal História da Ásia. Eu espero, né, Emiliano, a gente continue fazendo mais parcerias, né, continuar falando de história, arte e cultura, né? Sem dúvida. Você com a sua expertise em história, e eu... Inclusive, só fazer uma interrupção, esse quadro que está aqui atrás é do meu pai, eu homenagear o meu pai, um grande beijo para o meu pai, também professor, para o Weber, e eu estou muito feliz também, porque ontem, esses dias, meu pai recebeu a primeira vacina, Coronavac, e minha mãe também, então estou muito aliviado. Eu imagino que vocês também já ou estão atravessando ou vão ver como é maravilhoso ver pessoas queridas sendo vacinadas. É um alívio muito grande. Que ótimo. Mais umas perguntinhas aqui para você, Diana. Sim. Gustavo Leal está perguntando, seja bem-vindo, Gustavo. Professor Emiliano, se eu entendi bem sua curiosidade pelo Irã, foi despertada por uma viagem feita ao país em dezembro de 2016. Por curiosidade, quem foi o seu guia no Irã? Eu fui sem guia. Na verdade, o que eu fui era o que eu tinha acumulado lendo e aí eu fui me guiando. Então, fui praticamente eu em mochila nas costas, 30 dias, e sabia o que ver. Claro que pequenos detalhes eu contratava com guia para me levar a determinadas ruínas, mas eu sabia o que ler, eu já estava munido
de leitura, de dados, eu levei um diário, eu já tinha anotado muita coisa, então fui muito autônomo nesse sentido. Assim, a minha curiosidade do Irã já era antes, então quando eu cheguei lá, cristalizou-se isso, né? Então, a viagem foi importante, mas eu tinha já uma admiração, conhecimento da história iraniana anteriormente, né? Aqui a última pergunta, também do Gustavo Leal. A literatura tem o turbante, uma história do Irã. Se eu pretendo retomar o Irã... Algum outro trabalho? A continuidade? Então ainda não tenho nenhum projeto. Vamos ver. Eu estou agora. Na verdade, quando eu escrevi História da Ásia, eu não incluí o Irã, né? O livro História da Ásia, eu peguei todos os livros que eu publiquei em 7 anos e na íntegra coloquei tudo num grande manual. E já tem uns 2 anos, 3 anos que eu escrevi História da Ásia. Eu vou agora entrar no processo já de atualização e de revisão para publicar uma segunda edição do História da Ásia. Esse que vai ser meu desafio agora ao longo desse ano. E, claro, gravar as aulas no meu canal, porque eu vejo que isso também alimenta a via também para os meus livros. Então, vou continuar gravando algumas aulas de algumas regiões no meu canal. Agora, o Irã, é o que eu falo, o Irã foi o mais oeste que eu fui. Oeste. Mais adiante, já vejo que tem uns alunos querendo, mas os otomanos, embora eu adoro, é absolutamente fascinante, mas por enquanto eu não vou mais a oeste do que o Irã, eu vou voltar mais para o leste e permanecer, que já é uma região já muito grande da Ásia para eu lidar. Sim, com certeza. Muito obrigada mais uma vez, Emiliano, pela sua disponibilidade, né, e generosidade, né, de compartilhar o seu conhecimento. E a gente vai continuar compartilhando, né, nos nossos canais, as nossas aulas em parceria sobre o Irã, né, futuramente. Então, vocês não vão ficar sem material, a gente promete, né? Sem dúvida. Então, eu agradeço, gente. Obrigado mais uma vez. É um prazer, Janaína, conversar contigo. 1h30 passa como se fosse 10 minutos, é impressionante. Né? Passa como uma conversa informal, é uma maravilha, né? E aí eu também vou gravar, vou disponibilizar no meu canal também, no YouTube, essa live. E eu vou colocar os links também aí embaixo do livro, do blog, do canal da Janaína, para vocês terem acesso também. Tá bom, então, mais uma vez, muito obrigada. Uma excelente noite para todos. E qualquer pergunta, entre em contato conosco através dos nossos canais, né, Instagram, ou e-mail também. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada a todos. E vamos encerrando por aqui. Até a próxima.